Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Bem TV. Eu decidi vir aqui hoje fazer um vídeo para refletir, pensar, compartilhar um pouco do que eu venho estudando nos últimos anos, já que passamos pelo Dia Internacional da Educação, dia 24 de janeiro. Bom, eu vou tentar ser breve no que eu pensei aqui, porque foram muitas referências, então pode ser que fique uma espécie de um workshop, assim podemos dizer. Bom, o que eu pensei primeiro é debater sobre o aspecto geral do que é educação, basicamente falando, para abrir uma reflexão. Se você colocar a palavra educação no Google, no Wikipedia, vai ter uma definição que é a seguinte: a educação é uma atividade proposital direcionada para atingir determinados objetivos, como transmitir conhecimentos ou promover habilidades e traços de caráter. Então, essa é a primeira estrofe aí da definição de educação no Wikipedia. Depois muitos educadores, pedagogos, estudantes, teóricos vão começar a falar, desculpa, tô com uma rinite, vão começar a falar que essa transmissão de conhecimento ela não é apenas vertical, como a gente vê mais especificamente dentro de formas de ensino-aprendizagem tradicionais, né? Que é mais vertical. Existe também a educação, né, pela troca horizontal, então em que os envolvidos estão horizontalmente presentes, não há uma relação de poder em que existe necessariamente uma hierarquia. Esses são termos mais específicos, assim. Enfim, então, primeiramente, né, nesse aspecto da educação, né, de como que pode ser essa relação. Aí também abre o leque para formas e métodos de ensino-aprendizagem muito diversificada, globalmente falando, né? Então nós temos diferentes culturas, diversas culturas, em que vai aí ter os seus desdobramentos, né, nas relações sociais sobre o que é educação. Vou ter que dar um passo aqui. Bom, também pensei em trazer um pouco, falar sobre necessidade de regras e normas, mais especificamente falando para quem é professor, né? Já que eu tenho ocupado essa função, né, nos últimos anos. A minha formação é em psicologia e também pensei em trazer e falar sobre uma compreensão social do sistema educacional hoje. Então são muitos temas e haveria infinitos outros para falar sobre esse dia, mas eu escolhi focar nesses temas. Bom, então a gente já falou um pouquinho basicamente do que significa a palavra educação e das formas que a gente vai, né, que as sociedades foram usando isso para
transmitir ensino, né, e conhecimento. Mas eu queria também trazer uma referência, e aí a primeira delas é essa, porque é nacional, é nossa, brasileira, que são os indicadores de qualidade na educação. Eu participei, né, dessa... dá para dizer que é um processo de aperfeiçoamento pedagógico, institucional, como mãe, né, dentro de uma SEI, que é um Centro Educacional Infantil aqui da Prefeitura de São Paulo. E dentro desses indicadores de qualidade, que são os IQs, existem 7 dimensões a serem trabalhadas, né, a serem questionadas, analisadas pelo corpo docente, né? Então, professores, coordenadores, os diretores também, os funcionários, né, da escola, e abrindo também aí para pais, né, mães, alunos, os envolvidos ali, né, de alguma forma, né, na instituição. Então, vou falar quais são as 7 dimensões, que são ambiente educativo, prática pedagógica, avaliação, gestão escolar democrática, formação e condições de trabalho dos profissionais da escola, ambiente físico escolar, acesso, permanência e sucesso na escola. Então, existe toda uma forma de avaliar todas essas dimensões. Se vocês pegarem para ver, é bem detalhado. Cada dimensão contém múltiplas questões. E aí existe um procedimento de como que isso é registrado e enviado daí para a prefeitura, né? E, enfim, dependendo do que for analisado e discutido, vai para mudanças, possíveis, né, mudanças, alterações ou não. Então, por que eu trouxe esses indicadores? Esse aqui é de 2014, que eu tenho aqui comigo. Porque, basicamente, assim, é um indicativo, né? Inclusive, né, não só teórico como prático, né? Eu, inclusive, participei ano passado, recente. Então, é um indicativo de que o nosso, né, sistema básico aí, público de ensino, né, falando de educação, é de uma responsabilidade muito interessante, né, principalmente convocando aí, né, todos os participantes. Então, em se falando, né, de gestão escolar democrática, a gente está bem, digamos assim, atuais. E é claro que, né, o procedimento em si, ele tem algumas especificidades, então questões ou de repente demandas que são muito específicas, existe aí uma outra abordagem, né? Mas deu pra perceber que funciona, né? Que é funcional, que tem aí uma certa produção de participação ativa, né? Que é algo que a educação visa de uma forma geral, né? Então, pessoas, daí outra referência, né? Agora fazendo um link, em que vão galgando uma emancipação racional, compreendendo a responsabilidade da formação dos indivíduos, né? Então, aí agora falando também de crianças e adolescentes. E essa aqui também é uma outra, daí, só para retomar, então, uma outra referência que eu pensei foi Adorno, Educação e Emancipação. Eu já estudo há mais de 10 anos e, assim, depois eu vou ler alguns trechos aqui, porque eu quero fazer de forma geral.
mas é uma leitura que eu recomendo também para pensar a educação no sentido mais amplo, né? Daí não tô trazendo nenhum método aqui de ensino-aprendizagem, né? Eu tô querendo conversar de uma forma mais abrangente. Porém, que é extremamente necessária, né, para a nossa prática. Então, assim, quando a gente vai falar aí de vida professoral, né, então, ou sala de aula, aulas particulares, professores em diversas instituições, né, educadores, existe a necessidade de uma formação individual, formação de caráter, né, para além do técnico científico, né, como a gente viu em Paulo Freire, no livro Pedagogia da Autonomia, que é outra referência daí que eu quis trazer também, para falar de educação. E assim, esse aqui na verdade é o meu livro de cabeceira. Eu tenho outros temas, mas no que diz respeito a, né, o meu lado profissional, né, é um conteúdo que vale a pena recorrer, né? Bom, e aí eu já li algumas partes com vocês e elas se tratavam sobre o ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica. Então, quando a gente fala de educação, a gente fala de uma área da vida em que está condicionada ao sistema social envolvido, está condicionado ao sistema social predominante, ou seja, está condicionada ao sistema capitalista que a gente vive. Então, o Adorno vai falar de alguns processos que a gente teve na nossa história em que a educação é primordial para que ela não se repita, né? Então, para que alguns eventos históricos não se repitam. Então, dentro de educação e emancipação, existe perguntas e respostas, entrevistas e alguns textos extremamente importantes. Um deles é Educação após Auschwitz. E aí eu anotei aqui a primeira frase, que é a seguinte: a exigência que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação. Então, assim, já começa o texto, né, com uma exigência. Né? A educação é isso, ela é uma exigência. Bom, o texto não é um texto fácil, assim, é um texto mais complexo. Pode ser também por conta da tradução. Então, ele vai discorrendo aqui, e aí eu anotei uma outra frase para encadear nosso pensamento, que é: o simples fato de ter ocorrido já constitui por si só expressão de uma tendência social imperativa. Então esse é um outro trecho aí para a gente continuar construindo aí essa cadeia, né, dentro de uma análise do que poderíamos vislumbrar futuramente para a educação. Né? Então, Paulo Freire vai falar aqui um pouco de esperança, né, do meu ponto de vista, daí pessoal,